Olá, olá, seja bem-vindo. Estou iniciando hoje a realização de um sonho. Explico. Esse projeto eu já quis levar para a televisão, por circunstâncias a coisa não rolou. É um projeto que eu tenho há anos, esse sonho de realizar, e de repente agora eu tenho a oportunidade, que é o Além das Quatro Linhas. Qual é a ideia? Eu já comentei, mas vou repetir para você que está chegando agora. A gente vê o atleta em campo e as pessoas ficam ali naquela expectativa, torcendo para que ele realize as expectativas de quem assiste, do público, para que ele possa compensar as frustrações de quem o assiste. Se ganhou, sai todo mundo feliz. Agora, se a performance não está à altura daquilo que as pessoas esperam, aí vem a crítica. E a crítica vem do nosso lado, do lado da mídia, dos cronistas, dos jornalistas. Vem também do público, aqueles que apontam o dedo, ameaçam, colocam o dedo em riste mesmo. Em tempos de redes sociais, então, essas críticas podem beirar a crueldade. Sem falar em intimidações e tantas outras coisas mais agressivas, que são coisas de polícia. E aí eu te pergunto, por que isso acontece? Porque as pessoas pensam que o atleta, a personalidade, é uma máquina que está ali para realizar sonhos, para trazer alegria. E se esquecem que são pessoas como você que está aí do outro lado. Pessoas que têm problemas de saúde, problemas de família, têm boletos para pagar, muitas vezes problemas financeiros. Pode pensar, ganha muito, sim, mas também tem os seus perrengues. Tem os clubes que não pagam, tem os compromissos e tem tanta coisa. Tem filho na escola que muitas vezes sofre bullying porque o time do pai dele perdeu. E as pessoas não levam em consideração esse lado humano do atleta e da personalidade. Então, para que você tenha acesso a esse lado desconhecido, eu criei o Além das Quatro Linhas. E no programa de hoje eu tenho um convidado muito, mas muito especial que você vai ver daqui a pouquinho, depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, o meu convidado de hoje, ex-atleta do Grêmio, do Juventude, da Chapecoense, é um dos sobreviventes daquele trágico acidente da Chapecoense em 2016. Dos 6 sobreviventes, ele é um dele. Vencedor do Popstar da Globo em 2019, revelando um exímio cantor, um cara que é um grande amigo, que hoje tem uma palestra para provar para as pessoas que não dá para ficar de mimimi, você tem que viver a vida e agradecer pelo que você tem. Um speaker exclusivo da experiência, um grande amigo, essa palestra eu conheço muito bem. Hoje também é comentarista do Paulistão 2023. Eu estou falando de Jackson Foma. Obrigado pela apresentação, Celso. Prazer estar aqui no teu programa, né, no teu podcast, enfim, É muito legal a gente poder estar conversando com um grande amigo, né? E também estar junto para estrear esse grande quadro, né? Esse grande projeto. Fico feliz. Tô vendo que tô estreando em alto nível. Que é isso. E é um amigo do coração. O Jackson Foma é um amigo mesmo que eu ganhei, né? Aqui na experiência, ganhei com o trabalho voltado para a comunicação, um cara que eu sempre tive uma admiração. Antes da gente mergulhar um pouquinho nesse lado humano, vamos falar sobre o que você está fazendo agora. Começando pelo Campeonato Paulista, o Paulistão 2023. Como comentarista, como é que está sendo essa experiência para você? Uma experiência incrível, né? Eu sempre tive esses convites de poder participar de algo dentro do futebol. Aí pelos nossos outros projetos, né? Fora das quatro linhas, né? A gente acabou esse ano optando por abraçar essa oportunidade. Está sendo muito incrível, assim. Eu estou comentando o Paulistão, né, pelo YouTube. E está sendo legal porque eu estou tendo essa conexão ainda maior dentro de campo, né, com os atletas, né, com as comissões técnicas também, e também com o próprio torcedor. A gente está ali dentro do gramado, ali podendo acompanhar cada detalhe, cada segundo que acontece no jogo. Então está sendo muito legal mesmo, estou gostando bastante. E além de comentarista, tem essa palestra que eu já tive a oportunidade de ver, de acompanhar todo o processo. É uma palestra muito importante. O que você pode falar para gente, para quem está vendo agora, sobre a sua palestra, Foma? Cara, minha palestra é muito voltada sobre a superação, sobre a reconstrução, né? Eu sempre falo, um atleta de alta performance com 24 anos,
perdeu seu principal instrumento de trabalho, teve que se reinventar, né, não tendo praticamente duas opções, e o trauma foi gigantesco, tanto físico quanto psicológico, né? O trauma de perder os amigos, o trauma de perder o seu principal instrumento de trabalho. Mas hoje, graças a Deus, a gente está viajando no Brasil e fora do país também, com a nossa palestra tocando em frente. Então, eu sempre falo em propósitos, né, Celso? Cada um tem seu propósito, e o meu propósito, sem sombra de dúvidas, é ajudar as pessoas através do meu testemunho, através da minha história. Isso, graças a Deus, está acontecendo, o feedback está sendo muito positivo. E tivemos várias aulas, né? Então, esse rapaz aqui que vos fala tá mais com a voz mais forte, né? Performando melhor, graças a esse rapaz chamado Celso. É generosidade sua, mas é legal porque quando você faz esse trabalho de preparação vocal, eu costumo dizer que eu aprendo muito com a história das pessoas, e a sua história ela é muito rica, e eu cheguei a me emocionar muitas vezes fazendo o trabalho aqui com você, depois acompanhando no palco, e eu queria começar justamente por essa questão da motivação que você traz hoje para as pessoas, essa virada de chave, né? Queria que você falasse, porque me marca muito na sua palestra quando você começa. Imagina você, quando você acorda, você perdeu amigos, você perdeu uma perna, você perdeu a sua capacidade de fazer o que você sempre fez, que é jogar futebol, você não pode mais exercer a sua profissão. E a gente vê, na maioria das vezes, as pessoas se lamentando muito por coisas muito menores. Ah, porque eu vou ter que pegar o carro para ir em tal lugar, vai ter trânsito. Ah, porque eu tô com uma enxaqueca, isso não sei o que lá. Porque o cachorro fez cocô na cozinha. Ou seja, são motivações do dia a dia que desestabilizam as pessoas, e que, na verdade, quando você tem um problema de fato, que para você já não é mais um problema, as coisas mudam. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa virada de chave. Como que isso ocorreu? Quando que você saiu dessa coisa tipo, eu sou vítima e agora eu sou protagonista? Acho que eu tive que ter muita paciência em relação a tudo isso, né? Saber que as coisas não aconteceriam da noite para o dia. Mas, acima de tudo, eu teria que estar bem focado, né? Pensando coisas positivas, que isso me ajudou bastante, né? Rodeado de pessoas que também me ajudassem naquele momento. E foi dando um passo de cada vez. É lógico que lá atrás teve muito aquela situação, poxa, o que eu vou fazer agora? Saí de casa com 14 anos, para ir em busca do meu sonho de me tornar um jogador de futebol, de me tornar um atleta. E aí, da noite para o dia, foi todo aquele trauma, todas aquelas perdas, né? E aí eu tenho que lutar incansavelmente pela minha vida, né? Por tudo que aconteceu. Então eu fiquei 56 dias hospitalizado, né? Dando tempo ao tempo, né? Me superando a cada dia. E no momento que eu saio do hospital, que eu dou alta do hospital, é um mundo novo, que é o mundo do PCD, um mundo maravilhoso que eu sempre falo. Venho para São Paulo para colocar minha prótese, então era outro processo, né? Que eu teria que ter aquela paciência, aquele pensamento positivo, aquela vontade, aquela gana, né? De fazer as coisas. Então, por ter isso desde lá atrás, por não ter talvez essa segunda opção, como eu falei, é que a minha cabeça começou a ficar talvez mais aberta em relação às dificuldades que estavam aparecendo no meu caminho, né? Então, a gente sempre fala, poxa, as pessoas se lamentam, né, por coisas pequenas, né? Sim. E a gente sabe que a nossa história ajuda as pessoas, né? As pessoas veem, né? Poxa, como ele está feliz, como ele está alegre, como ele superou toda aquela dificuldade, aquele desafio, enfim, como se ele se reconstruiu, né? Então é dando tempo ao tempo, né? Mas nunca deixando de querer viver cada vez mais, né? Aquela gana de viver, aquela gana de tentar fazer as coisas, né? Mesmo que talvez na cabeça das pessoas, poxa, é impossível. Uhum. Por que é impossível? Vamos tentar, vamos ver se é impossível. Até na minha palestra eu falo, depois de contar tudo que aconteceu comigo, né? Todas as dificuldades, eu questiono as pessoas, né? Poxa, se eu conseguir, se eu venci com todas as dificuldades, você também pode vencer. Às vezes a gente sempre fala, cada um tem sua história, cada um tem seu propósito, né? A minha história eu sei que vai ajudar aquela pessoa, a história daquela pessoa vai ajudar, então é uma troca de experiências, querendo ou não, né? Isso acaba conectando cada vez mais, né, nós no dia a dia, né? Eu vou me conectar mais no meu dia a dia com a tua história, com a tua dificuldade também, que você vai passar para mim. Eu sei que eu conecto as pessoas e ajudo as pessoas com a minha história, então sempre dei tempo ao tempo e as coisas começaram a acontecer.
É difícil? É muito difícil. A gente vai vivendo um dia de cada vez. O Jackson Foma é sempre sorridente? Não, o Jackson Foma é ser humano. Ele deita na cama, ele deita, bota a cabeça no travesseiro, às vezes ele acorda meio ranzinza, né? A gente sempre fala meio zebuzão, né? Isso faz parte também, eu sou um ser humano, né? Mas eu procuro sempre levar a vida com mais leveza, que isso também fez toda a diferença até agora. Você sabe que é legal a gente tá falando além das 4 linhas e a gente imagina o atleta dentro de campo, mas também vale por palco. Porque as pessoas vão lá, estão vendo o Jackson sempre sorridente, o cara que está passando uma mensagem otimista, uma mensagem de superação, um exemplo, né, de como isso é possível. Isso acabou de falar, inclusive, desse seu lado humano, que também não é. A gente desmistifica isso também. Que o cara que está lá passando a mensagem também ainda tem os seus conflitos, os seus perrengues. E aí eu vi sua palestra, obviamente, a gente já fez todo esse trabalho. Só que quando a gente está trabalhando aqui, né, só para você que está em casa entendendo, eu fiz a preparação vocal do Foma e a gente passou a palestra dele. E depois eu vi a palestra pronta e ele em cena. E tem um vídeo que começa com detalhes do acidente. Me arrepia até agora. Né, com detalhes do acidente. Sigo arrepiado. Então tem detalhes, tem a conversa do piloto com a torre, até o momento que o avião cai. Você revive tudo isso em cada palestra. Como é que é isso para você? Por exemplo, eu imagino que tem muitas situações, quando você passa por um trauma, por alguma situação, que você quer esquecer. Você não enfrenta. Você joga para debaixo do tapete e foi. Eventualmente você pode lembrar, isso traz uma consequência. Quando você supera é quando você passa a ver aquilo e aquilo não te toca mais. Não sei se ainda te toca, por isso que eu queria saber como é que é para você, em cada palestra, e aquilo é importante, obviamente, para as pessoas entendam a importância do que você está falando, mas como é que é para você ali nos bastidores, antes de entrar, reviver tudo aquilo, a conversa do piloto com a torre e aquele momento trágico que vitimou tantos amigos seus? Eu procuro me preparar, Celso, e quando eu falo da preparação é ficar muito concentrado, né? Faço a minha oração e procuro respirar fundo, porque querendo ou não, ali a história ela é muito forte, ela mexe muito comigo, mexe muito com as pessoas que estão ali assistindo também. E então tem que ter essa concentração para eu poder trazer da melhor maneira possível. A história ela é pesada, ela é uma história muito difícil você ouvir e não se emocionar. Enfim, então eu procuro estar sempre concentrado, deixar nas mãos de Deus, né, para Deus me guiar da melhor forma possível naquele momento. Mas nunca é fácil, né, cara? Porque é uma coisa, você está contando uma história, quando você está contando a sua história. No momento que você conta a sua história, tem muitas cicatrizes, né? Então tem muitas situações difíceis, mas também, eu sempre falo, dentro de um trauma, de uma perda, de uma situação difícil, você tem que tirar o lado bom das coisas. Sim. Sempre você tem o lado bom, né? Que acaba sendo maior do que... Exatamente. Então, tipo assim, eu sou um cara que... Isso faz parte da minha vida, né, da minha história, tudo que aconteceu comigo. Eu até falo, né, que eu não fui um jogador conhecido, que o Brasil todo me conheceu, um cara, né? Mas eu sou um cara assim, que eu sei que as pessoas me conhecem muito mais pela minha história, por tudo que aconteceu. Então, eu preciso passar uma mensagem positiva. Quando eu digo eu quero dizer que eu preciso de uma forma leve, de uma forma positiva. Então, eu procuro focar muito nisso, né? E a preparação... nos bastidores, é a mesma preparação quando você vai entrar em campo. Pro jogo. Né? Às vezes tu tá escutando uma música que faz sentido para ti. Às vezes a gente não procura estar concentrado no cantinho escutando uma música, aquilo lá vai ser o teu combustível para te, né, dar o teu gás maior ali dentro do palco, até dentro de campo. Então a minha preparação é essa, eu procuro estar sempre focado, como eu já entro depois de um vídeo cantando, então eu procuro estar aquecendo a minha voz também, então tem um misto de sentimento junto, né, conectado ali, mas que essa é a minha preparação e que dá certo, né? Então eu procuro estar sempre focado e acima de tudo procurar
passar uma mensagem positiva através de tudo que aconteceu. E se tem coisas positivas depois que você passa por uma grande dificuldade. Ou seja, vamos ver se eu entendi bem. Apesar de ter algo que ainda te toca, você acaba dando vazão àquilo que ficou de melhor. Com certeza. Aquilo que veio... Como é que ele pode dizer? Como é que é o Jackson Follmann antes do acidente e o Jackson Follmann pós-acidente? O Jackson Follmann é um cara... Eu sempre fui um cara assim super positivo, otimista, né? Antes do acidente, saí de casa muito cedo, então muitas coisas aconteceram na minha vida, né? E o fato de você estar longe dos familiares, de abrir mão, né? Eu sou de uma cidade pequena, um município de Alecrim, 6, 7 mil habitantes, então é um município pequeno, então você abre mão do conforto dos familiares, dos amigos de infância, né? Para ir em busca do teu sonho, se torna um jogador de futebol. Daí eu sempre fui um cara muito assim, família, fé. Lógico, depois de tudo que aconteceu, o Jackson Follmann já é um cara mais lapidado, né? Porque eu sempre fui um cara que valorizou as coisas simples, né? O agora. Mas depois que você passa por um trauma, com toda certeza você, poxa, eu passei, eu senti na pele. Então eu sou um cara mais lapidado hoje, mais com os mesmos princípios, com a mesma essência, né? Então um cara talvez mais vivido, digamos assim, nessas estradas da vida, né? Eu queria falar do seu início de carreira, mas antes queria tocar numa outra questão ainda do que ficou depois do Jackson Follmann, pós-acidente. Você ainda tem algumas coisas que fogem do seu controle? Por exemplo, alguns gatilhos, sonhos, pesadelos, e como é que você lida com isso? Você fez terapia? Eu acho assim que terapia é algo muito importante na vida das pessoas. As pessoas aprendem a se olhar de uma maneira mais humana também, mais inteligente, digamos assim. Então, você costuma ter ainda algumas sequelas disso? Celso, eu assim, cara, pouquíssimas vezes eu sonhei com um acidente. Tá. E quando eu sonhei foi logo pós, né, tudo que aconteceu, então foi muito lá atrás, né. E eu tive acompanhamento, né, psicológico, nos 50, como eu fui o último dos sobreviventes a dar alta do hospital, eu fiquei 56 dias com acompanhamento, né. Tanto eu quanto os meus familiares ajudam bastante, porque realmente a gente estava ali, o trabalho da equipe foi muito bem feito, né. Eu, quando dei alta do hospital, eu parei com esse acompanhamento, e não é nenhum mérito meu falar isso, eu parei. Porque chegou um momento, também foi ali por 2019 para 2020, eu dei uma recaída, né, em relação a tudo isso. E aí, eu estava com essa situação de querer voltar a fazer algo, né, ter algum acompanhamento, algum profissional, né. E estava muito aberto, né? Porque eu te falo, lá atrás, antes do acidente, ou antes de passar por uma situação como essa, eu achava uma bobagem. Não vou mentir aqui, seria hipócrita eu estar falando outra coisa. Eu achava uma bobagem, acompanhamento para quê? Né? Todo mundo tem seus problemas, vamos passar por isso aí. Eu sou forte, eu domino, eu controlo. Então, aí quando você conhece, quando você começa a fazer, começa a ver a sua evolução mental principalmente, né, em atitudes, enfim, no dia a dia, você vê que aquilo é uma situação super mega importante. E aí quando você faz e tem resultado, e aí quando você vê a tua família ao teu redor fazendo e dando resultados, aí você vê completamente com outros olhos, né? Então nesse ano de 2019 para 2020, que eu ali comecei a dar uma decaída, eu já, talvez eu vou precisar, né, buscar novamente ajuda. Mas aí as coisas começaram a se moldar ao meu redor também, e aí começou a... Não precisei naquele momento, assim, mas na minha cabeça já estava muito claro e muito aberto. Se for preciso, vamos de novo, porque foi muito positivo para mim, né? Mas com certeza, eu precisei muito, né? E fez a diferença. Muita diferença. E como é que foi o papel da família nesse processo todo? Super importante, cara, porque a gente estava juntos ali, né? Desde a Colômbia, né? Meus pais, minha esposa, juntos, lutando. E eu, como era a pessoa que estava na cama, no leito do hospital, doente ali, precisando de cuidados, médicos, enfim. Então, às vezes a gente não sente tanto, né? Pelo fato de remédios, enfim. Então, quem acaba não tem a dor. quem acaba sentindo mais, as pessoas estão ao teu redor, né, te acompanhando, né? Então, o papel da minha família foi super importante, porque a gente primeiro, a gente se privou muito da rede social, Celso. Isso foi uma coisa assim muito positiva, porque a gente não dava... Não vou ver nada. Não dava aquela oportunidade de ver alguma coisa ruim. Tá. Né?
Então isso nos ajudou porque o que a gente ocupava a cabeça ali? Eu, com o passar dos dias, eu pegava um livro, ia lendo, né? Uma música, escutando. Por isso dá conexão muito forte com a música, né? E aí a gente ia conversando coisas que realmente nos ajudariam naquele momento, né? Então eu fui um cara que fui começar a falar de tudo o que aconteceu depois de muitos dias, né, do acidente, né? E as pessoas que estavam ao meu redor também me respeitaram bastante. Porque, poxa, o Foma não vai falar. E não vai ser eu que vou chegar e vou falar alguma coisa para ele. Né, do que aconteceu. Do acidente, exatamente. Do que aconteceu. Então, dando tempo ao tempo, algumas coisas eu ia conversando, né? Eu ia me permitindo a falar algumas coisas, né? E ali, meus familiares, junto com os médicos também, respondiam muito só o que eu perguntava, né? Nada além disso. Não. Havia um respeito com a sua dor, com o seu momento. De ambos os lados, né? Isso que foi importante, né? Então, foram super importantes em relação a tudo isso, porque o foco era um só, o objetivo era um só. Era me tratar bem ali para sair mais forte pós a recuperação ali e encarar as coisas, né? A vida, enfim. Tudo foi um processo, como era tudo muito, muito novo, muito recente, hospital, né? Lutando pela vida incansavelmente 56 dias. Saí do hospital, o mundo do PCD, como é que é uma prótese? O que eu vou fazer? Como vai ser? Então, era um mundo de muita curiosidade. Medo, com certeza, muito medo. Teve também. alguma inspiração quando você se deu conta que a sua vida seria totalmente diferente? Quando de repente você percebeu, bom, a vida continua, eu tenho que seguir de uma nova forma. Você foi buscar alguma referência? Você foi ler alguma coisa? Você viu alguém, uma entrevista, alguma coisa assim que te motivasse? Eu recebi muitas visitas, principalmente aqui no Brasil, de pessoas com algum tipo de deficiência. Vou dar um exemplo aqui. Eu recebi a visita do Misael, que hoje é o presidente do Comitê Paralímpico, né? Poxa, ele chegou com o livro dele, ele é uma pessoa cega, né? E ele escreveu o livro dele, né? Era um atleta de alta performance também. Que legal. Renato Leite, que é um grande amigo meu, que também é amputado, né? E é o capitão da seleção brasileira de vôlei sentado hoje. Então eles com toda certeza me fortaleceram, né, ainda mais, porque eu era muito inocente em relação ao assunto, né? Eu como não tinha era um mundo que você não conhecia, eu comecei a ler esse livro, né, buscar informação. Então o que eu fiz? Eu comecei a pegar algumas situações que eles me passavam, né? Uma coisa muito, não sei se a palavra é leiga, mas eu achava que eu colocar uma prótese caminhando, então eu tive que aprender a caminhar, sabe, coisas assim que simples, né? Mas que precisaria de um cuidado, de uma atenção maior, né? E sem sombra de dúvidas, a visita deles, né? Todo o conhecimento deles me ajudou bastante, né? E aí eu fui buscar algumas informações, né? Algumas orientações deles, né? E isso me ajudou bastante, muito, muito mesmo. Acho que depois desse processo veio a música, as palestras, mas eu agora quero fazer uma pausa no tempo, na cronologia, e aí voltar para o Foman lá atrás, porque eu acho que é algo importante também. Quando você me fala que saiu de casa muito cedo, 14 anos, foi jogar bola, longe da família, aquela coisa toda, a gente vê hoje, por exemplo, o caso do Hendrick, 16, só para citar um caso, que são milhares, né? De repente, 16 anos, vendido para o Real Madrid, aquela coisa, aquela pressão toda para que ele jogue, não jogue, e às vezes as pessoas esquecem justamente que ainda é um adolescente. Sim. Né? Então, você passou por isso, 14 anos indo jogar num clube, no Grêmio? No Grêmio. No Grêmio, um clube grande, cheio de sonhos. Eu tenho um filho de 7 anos que ele fala que quer ser goleiro. Então, ele já fica sonhando com essa possibilidade de... Não sei se vai vingar, se não vai vingar, mas hoje é uma criança, ele fala sobre isso. Então eu fico imaginando, talvez, de repente, se ele resolva levar isso para frente também, daqui 7 anos resolva ir para um clube, sei lá. Como é que é esse processo, por exemplo, com os olhos de hoje, né? Claro. Quando você olha lá para você hoje está com 31. Então a gente está falando de, eu não sou muito bom de matemática, 17 anos atrás. 17 anos. Com os olhos de... Ó, o tempo com 17 anos. 17 anos atrás. Caraca, eu tenho mais tempo de carreira que você de idade, tô velho. Tá vendo? É nas contas que a gente começa Meu Deus do céu! Vamos lá, quando você olha para trás, né, você volta a 17 anos e vê aquele menino de 14 anos, como que era isso para você? O sonho, as dificuldades, a saudade, a expectativa... Olha tanta coisa que envolve um garoto que de repente brilha e tem a cobrança em cima dele.
Eu saio... Eu sempre tive dois grandes sonhos, o futebol e a música, então sempre eram muito conectados, né? E eu fui muito assim, digamos assim, muito inocente, né, no meu pensamento, quando eu saio para ir fazer um peneirão no Grêmio, né? Poxa, não der certo, eu vou voltar para casa, vou continuar minhas coisas ali, óbvio, estudando, né? Não que eu parei de estudar, lá eu estudei, enfim, mas eu volto para casa, continuo estudando e vou para música, porque eu comecei cantando muito cedo, assim, nos festivais da cidade, então... Que legal! Era mais um desafio. Desse certo, legal pra caramba, se não desse certo, a gente voltava, né? Então foi, assim, talvez muito inocente nesse ponto, né? Mas, tipo, sem muita expectativa. Sem muita expectativa. Vamos lá, deu certo, deu, não deu, tá né? tudo certo. E aí aconteceu, né? Aconteceu por questões do destino, enfim, né? Aconteceu e eu acabei passando nesse teste. Na época, eu lembro que... Você era de uma cidade há quanto tempo de Porto Alegre? Dava 560 Caraca, mano. e poucos quilômetros. Quando eu saio, meu pai vai comigo, a gente faz esse teste, né? E aí, quando eu passo nesse peneirão, nós recebemos a notícia que não tinha mais... Eu fiquei uns dias no alojamento, embaixo da arquibancada do Olímpico, no antigo Olímpico. E aí eu recebo a informação que não tinha como eu ficar mais ali, né? Que não tinha mais vaga para mim, então... Isso deu quanto tempo? Isso foi muito rápido, questão de 15 dias. 15 dias? Você passou, que era o mais difícil, e depois dispensaram. E aí, poxa, para eu ficar ali na base do Grêmio, ali, eu teria que arrumar um lugar para morar, né? Porque eu não tinha mais vagas para mim ali no você seguia no clube, mas exatamente. Não tinha onde morar. Porque o alojamento funcionava assim na época. O alojamento que eu estava era o alojamento do pessoal que vinha fazer o teste. Tá. Aí quando eu passava no teste, se não tivesse vaga no outro alojamento que já era da base, teria que achar um lugar para ficar. E aí meu pai, na época, quando eu recebia R$150. Então, tipo, sei lá, não lembro, não recordo, mas o aluguel era R$250. Então eu tinha que pegar, eu pegava 100, meu pai pegava mais 150, para eu poder ficar ali, né? Então... E sobrava 50 ali para... 50 para fazer alguma coisinha, né? Então, dava pra fazer o quê com R$50? Praticamente nada, né? Ia no mercado ali, dá para uma, duas sacolinhas no máximo de compras, né? Então foi assim, cara, difícil, assim, mas nada de necessidade, assim, que eu passei. Não, mas as coisas aconteceram. Minha família foi muito de me ajudar em relação a isso, né? Graças a Deus, meu pai nunca me faltou nada, mas a gente nunca sustentou nada, porque não tinha também condição. Então, meu pai trabalhava, né? Mas meu pai hoje é policial aposentado, né? Da Polícia Militar, né? Na época, meu pai era policial. Tanto que quando eu estava no Grêmio, meu pai acabou pegando transferência para vir para Porto Alegre, para trabalhar no presídio, ficou 6 meses ali para me dar um suporte também, né? Porque eu comecei morando com 6 meninos num apartamento. A gente conseguiu um apartamento do lado Olímpico ali. E aí, daquela dificuldade, enfim, aí eu fiquei no Grêmio um ano e uns 3 meses ali. Você não tinha 16 ainda. Exatamente. Então eu já não tinha idade para fazer algum contrato profissional. Eu tinha um contrato amador ali, né? Então foi muito disso, foi muito talvez da nossa própria inocência ali, de, poxa, vamos indo, vai dar certo, sabe? E aí as coisas começaram a acontecer. Não foi no Grêmio que realmente as coisas aconteceram, foi no Juventude, né? Quando eu saio do Grêmio, eu vou pro Juventude, que daí em 2010 eu vou pro profissional, né? Subo profissional. Eu saio de casa em 2000. Eu fiz um peneirão em dezembro de 2006, né? Em 2007 eu vou pro Grêmio, fico 2007 até 2008, e aí no final de 2008 eu vou pro Juventude, onde eu fico até o final de 2012. Você ficou um tempo ainda sem clube? Não. Não, já foi direto. Grêmio, você sai para ir para lá. Eu vou direto, mas ali no Juventude eu vou fazer um teste de novo. Já não era aquele peneirão, mas era um teste para ver se eu tinha condições de ficar. Fiz o teste e fiquei. Aí eu lembro que eu fiquei numa pensão, né, por acho que uns 10 dias, mais ou menos. Aí eu fui para os alojamentos do Juventude, né? Então foi muito isso, sabe? Foi dando, né? E aí, em 2010, 2009 eu fiz meu primeiro contrato profissional. Em 2010 eu subo para o profissional de Juventude, aí começou a mudar um pouquinho, né, os valores, enfim, aí peguei um apartamentinho junto com outro. Já dá uma melhorada, né? Mas assim, Celso, foi muito, eu acredito que foi muito de fazer, vamos fazer, né? Não vamos fazer loucura, estamos ali já, e as coisas começaram a acontecer, né? Lá atrás meu pai me ajudou bastante, né? Com essa ajuda para ficar num apartamento, porque se eu não tivesse condições de ficar num apartamento, eu teria que voltar para casa, não tinha o que fazer. Então, tipo, passou no teste, mas
tem um porém, né? Só vai ficar se você tiver um lugar para morar, né? Então foi muito disso, né? E aí as coisas começaram... Aí em 2010, que daí se tornou um negócio mais sério, né? Agora eu tô subindo profissional, tô treinando, fiz a pré-temporada, então eu ficava no profissional. Já assinou um contrato. Exatamente. E aí eu descia para jogar alguns jogos nos juniores, né? Então, mas ali a situação era totalmente outra, né? Aí foi em 2010, já comprei meu primeiro carrinho, daí e as coisas começaram a acontecer, cara. Mas eu realmente fui jogar, ter uma sequência de jogos no profissional, foi em 2012, né? Aí tem o ano todo que eu jogo no Juventude. E aí o Grêmio me compra e eu retorno pro Grêmio numa situação diferente, né? Já profissional. Que coisa, hein? E aí, sentimento, né, cara? Tudo que aconteceu, né? E a minha família toda é gremista. Aí eu retorno pro Grêmio num profissional. Falei, caramba, cara, tô aqui no Grêmio agora, né? E aí na época eu trabalhei com vários jogadores do Barcos, do Kleber, Zé Roberto, Dida. O plantel do Grêmio era um plantel, né, extraordinário. Fantástico. Vanderlei Luxemburgo, treinador. Eu falo, a gente tinha um plantel... O Pô fechou? O Pô fechou. E tinha um plantel, assim, invejável, mas que infelizmente não conseguimos ganhar nenhum título naquele ano, né? Mas assim, a experiência de estar com pessoas, Elano, Zé Roberto, enfim, de estar com jogadores de grande nome no futebol mundial, né? Poxa, uma oportunidade gigante para mim, assim. E aí eu fico 13 até o final de 15 no Grêmio, jogo 4 jogos só pelo profissional. E aí vem aquela situação, e agora? Porque o titular era o Dida. Era o Dida. Aí você imagina, Dida e Marcelo Groy. E você é um garoto, né? Eu, garoto. Eu comecei muito cedo jogando, até também pelas dificuldades do Juventude, né? Sim. A Juventude sempre passou por crises financeiras, né? Que na época a gente jogava a Série D, a 4ª divisão. Né? Então a gente jogava o estadual, aí entrava a Copinha, a gente tinha que ser campeão da Copinha para conseguir uma vaga para a Série D do ano que vem. Então sempre foi assim, né? Ser campeão para... Então essa era a nossa realidade dentro do Juventude, né? E aí você chega no Grêmio, onde tem só medalhões, né? Imagina a família. Nossa. Felicidade. É só festa, só comemoração, só... Você lembra do como foi no dia, quando veio a notícia que você estava indo pro Grêmio, como foi? Lembro, e foi só festa mesmo do meu pai, que meu pai é muito gremista, né? E meu pai saía contando para todo mundo. Aí saiu as notícias, ele printava. Aí saiu na 0 Hora, que é o jornal lá do Rio Grande do Sul. Ele pegou o jornal e foi mostrar pra todo mundo. Então foi muito legal, muito, né? Sensacional muito isso. Da paixão de um pai, né? Para um filho, né? Lógico que a minha mãe também estava muito feliz, mas meu pai por ser mais conectado, né? Com o futebol e com o Grêmio, né? Então ele mostrou pra todo mundo, era uma alegria. E eu também estava muito feliz, cara. Poxa, tô indo pro Grêmio, sabe? Uma coisa... E ainda como a gente é do estado do Rio Grande do Sul, né? Ali no Sul a força é Grêmio e Inter, né? E aí o Grêmio te compra, né? Você vai pro Grêmio, né? Onde tem muitos amigos conhecidos que são gremistas, né? Torcem pelo Grêmio. Então foi muito legal, assim, cara. Esse é um momento assim que eu, poxa, foi muito marcado assim na minha memória. E é algo assim que as pessoas às vezes nem imaginam, né? Que o cara ali lá, Jackson Foma é contratado pelo Grêmio. Coisa fria. Né? Veio lá do Juventude, vai jogar no Grêmio e tal. E não tem ideia do entorno, de que tudo isso gire, das emoções que geram. Por exemplo, você lembra da primeira vez que você jogou como goleiro do Grêmio? E aí, como profissional já realizando um sonho, imagino que isso mexa com a cabeça também. Não. Tirou seu sono? Muito, Celso. E tu sabe que a minha estreia do Grêmio foi até uma história triste, né? Porque a gente estava concentrado. Minha estreia foi contra o Santa Cruz pelo Gauchão. O técnico era o Vanderlei. O Vanderlei. Foi contra o Santa Cruz e a gente jogaria num domingo. E foi bem na véspera do jogo, foi o incidente lá, o acidente, enfim, da Boate Kiss. Sim. E aí aquilo, né, enfim, marcou muito, né? Claro que foi adiado, enfim, foi cancelado o jogo, né? E aí foi pro final de semana seguinte. Mas uma que me marcou bastante pelo fato, né, pela situação ali que aconteceu, né? E aí fiquei esperando mais uma semana ali, né, treinando, ansioso também, né? E aí quando chegou o momento de jogar, né, ainda foi no Olímpico, né? Então foi um dos últimos jogos ali do Olímpico também, que foi uma situação, poxa, tá tendo aquela transição Olímco-Arena, né?
Tem um quê histórico nisso também. Exatamente. E aí a gente ganhou de 5-0, cara. Foi muito legal, assim, cara. Torcida do Grêmio, né? Poxa, olhando assim ao redor, cara, tô dentro do Olímpico jogando, no profissional. Então, Quando é que vira a chavinha? Tipo, sou um jogador profissional, sabe? Sou profissional, porque assim, eu costumo dizer que é o PJ e o PF. Né? O PJ tá ali para defender, treinou aquela coisa. Agora o PF é o cara que, pessoa física, que se emociona, que tá ansioso, que tá realizando um sonho. Consegue virar a chavinha quando? Eu acho que a minha chave realmente virou foi na semana do jogo ali, né? Não é nem quando a bola... Nem quando a bola rola. Foi quando, poxa, vai pro hotel para concentrar e começa a viver o jogo ali, né? Mas com certeza, no dia do jogo, que, poxa... O que sente? Cara, na minha cabeça, assim, eu pensava comigo mesmo, eu até conversava com Deus, poxa, tem que estar muito concentrado. Né? Se porventura acontecer alguma zebrinha de alguma falha, como eu era goleiro, né? Pode acontecer, tem que estar com a cabeça boa. Deus, me dá aquela força, né? Seja feita a tua vontade. Então eu estava muito ligado nisso, né? Então, mas eu comecei a imaginar, cara, como é que vai ser? Eu vou entrar, como é que vai ser o jogo? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser a primeira finalização, né? Então teve tudo isso, assim. E por se tratar de uma equipe bem menor que o Grêmio, teve algumas finalizações, então teve, né? E foi legal, cara, foi muito bacana, assim, que eu fiz a primeira, eu falei, opa, tá legal, tá bacana. É aquela coisa, como é que vai ser o jogo do profissional, né? Apesar de eu já ter jogado pelo Juventude, né, estadual, enfim, e Copa e Campeonato Brasileiro, mas era a Série D, Campeonato Brasileiro. Sim. E Copa do Brasil também jogamos, né, mas, poxa, é diferente. Poxa, é o Grêmio, né? Primeira finalização deu certo, vamos pra próxima. Aí tu começa a torcer. Chega mais. Sério? Porque daí tu vê que tu tá firme, cara. Tá legal, tá bacana, né? Eu já imaginei, não. Flores, não vem bola aqui pra mim, não. Depois da primeira. E aí a primeira foi até. Você quer emoção, né? Daí a primeira foi uma defesa firme. Falei, caramba, agora vambora, né? Tá legal. Então é bacana isso, cara, porque aí você vai ganhando confiança, Sim. né? Vai dentro da partida ou até numa sequência, enfim. Então. Eu lembro que foi muito isso, sabe? Você sabe que essa sua resposta já valeu além das 4 linhas, porque as pessoas ficam assim, né? Tipo, pô, o cara tá lá jogando, parece uma máquina. Não imagina o que passa na cabeça da pessoa enquanto tá lá jogando e tudo mais. Poxa, Você lembra o que o professor falou pra você? Porque o professor é cheio de querer falar, ainda mais você é um jovem, ele quer, né? Cara, deixou nós tranquilos, assim, em relação... Era um time bem misto ali, porque o Grêmio tava jogando a Libertadores, né? E aí ele falou, se divirtam, né? Mas a gente sabia, né? Se divertir. A diversão ela tem que ser com muita seriedade. Exatamente. Mas assim, ele nos deixou super, super tranquilos, assim, à vontade. Eu acho que isso, a gestão, né, em relação a isso, cara, ela é muito importante, né? Principalmente se tratando de jogadores novos, né? Aí vem muito o que tu falou do Endrick, né? Um jovem jogador com 16 anos, com tudo que está acontecendo ao redor. Steve, né, no jogo, na semifinal, ou melhor, no primeiro jogo da final do Paulistão, onde ele fez o seu primeiro gol, né, parece que tinha um peso das costas dele, mas não um peso por ele, né? E aí vai a expectativa das pessoas. A expectativa das pessoas, imprensa, torcida. E você acaba se cobrando. Exatamente, a cobrança. E tu vê que ele é um menino. Né, pelas entrevistas, né, pelas atitudes, tu vê que ele é um menino que, poxa, ele só quer se divertir, ele só quer, né? Então era muito isso, naquele momento ali, a gente estava... Poxa, a gente quer se divertir com responsabilidade, com toda certeza, mas não dá para fugir do que você está fazendo no dia a dia nos treinamentos. Né? Eu ficava focado muito nisso. Poxa, eu estou treinando bem, eu estou bem, sabe? Eu estou dando a vida nos treinamentos. Agora é só, no jogo é fazer sem inventar nada. Então isso eu tinha muito claro na minha cabeça. Se eu inventar, vai dar problema. Se não inventar o feijãozinho com arroz, e aí tu começa a pegar exemplos. Poxa, Tafarel nunca inventou. Sabe? E aí tipo, eu tinha o Dida ali, né? Que tava... E aquela frieza, né? Então, o Dida nunca foi um cara de inventar, sempre um cara que fez com arroz. Marcelo Gurai, dispensa comentários, que já tinha jogado em 2012, toda aquela sequência, né? Então, cara, eu tinha muitos exemplos ali ao meu redor, né? Então eu fui muito tranquilo em relação a isso, né? Ansiedade de querer jogar mais, com toda certeza, né? Joguei lá, depois, poxa, agora vem o time titular para jogar. Não, mas eu quero jogar de novo, na minha cabeça, né? Aí tem que esperar e coisa, tem que continuar treinando, né? E não desanimar. Você sabe que o Dida, para mim, é um dos maiores goleiros que eu já vi jogar.
né? Assim, para mim, um dos maiores. Se perguntar para mim os grandes goleiros que eu vi jogar, o Dida está entre eles. E o Marcelo Groi, ele fez uma das defesas mais lindas que eu já vi, que foi naquele jogo da Libertadores da América, numa semifinal. Não lembro se era contra o River Plate, não era contra o River Plate, mas enfim. Foi uma das defesas mais lindas que eu já vi um goleiro fazer. Foi pelo lado direito que ele é. Lindo mesmo. Coisa de sonho. E aí depois você vai para Chapecoense. Depois do Grêmio eu fui para o URT, jogar o Campeonato Mineiro. Que é em Minas. Exatamente. E ali que foi a virada de chave em relação à realidade, talvez, do futebol, Celso. Talvez não, é a realidade do futebol. Que é, tu tá no grande, tu quer ser do grande, tu quer ir pro grande de novo. E aí, como é que foi esse processo aí pro Grêmio e pro RT? Assim, ó, eu te confesso que eu tava com o coração muito aberto, assim. Né? E aí, quando eu sentei com o empresário que cuidava da minha carreira na época, né? Falei, cara, eu joguei poucos jogos, eu só joguei Campeonato Gaúcho aqui. Aqui a galera só conhece aqui do Rio Grande do Sul. Eu preciso dar uma rodada, né? E se for um time... Tá acabando meu contrato, já sinto... Foi iniciativa sua. Tá. O Grêmio não renovaria meu contrato ali. Porque até então começou a vir outros goleiros, enfim. Então, aí tinha um treinador chamado Edson Porto, lá do Rio Grande do Sul. E ele tinha trabalhado muito nos times do interior do Gauchão, enfim. Então a gente jogou muito contra, né? E aí ele tinha acertado com a URT, né? Pro Campeonato Mineiro. E aí ele ligou pro esse meu empresário da época e falou, poxa, tô vendo que aí tinha saído uma notícia de alguns jogadores que o contrato estava se encerrando no Grêmio, né? E ele falou, eu vi essa notícia, eu vi que o contrato do Foma tá se encerrando, eu vi que ele não teve sequência de jogos, enfim, não jogou. E se ele for sair, se o Grêmio for renovar, eu quero levar ele para jogar o Campeonato Estadual, lá na URT no Campeonato Mineiro. Ele falou para mim, né? Esse meu empresário veio e falou para mim, eu falei, cara, eu já sabia que o Grêmio não renovaria, não tinha pintado nada, né, de outra coisa, mas falei, cara, eu vou, bora. E aí o meu contrato com o Grêmio se encerraria em janeiro. E aí a gente conseguiu antecipar para novembro, eu fiz um acordo com o Grêmio, encerrei meu contrato ali. E aí eu passei o Natal, a virada de ano, tudo longe da família, né. Já fui fazer a pré-temporada, fui antes, até que fui um dos primeiros a ser anunciados. E na época foi o Rodrigo Possebon, não sei se tu vai recordar, que foi um jogador do Santos, foi pro Manchester, né? Lembro dele. Fui eu e ele que fomos anunciados os primeiros ali. Então a gente começou a treinar ali. E eu já sabia que ali eu ia encontrar uma estrutura bem inferior, né? Juventude tem uma estrutura muito boa, né? Apesar de na época daquelas dificuldades. O Grêmio dispensa comentários, a estrutura, né? E aí, poxa, eu começava a ficar imaginando também, a imaginação do jogo e a imaginação do dia a dia do treinamento, sem, né? Eu indo para Minas, eu começava a imaginar, poxa, como é que é o estádio, como é que vai ser o centro de treinamento, como que é o dia a dia, né? Eu chego lá, realmente, não nos faltou nada, mas era o básico do básico. Muito básico. Exatamente, né? Então, poxa, mas eu falei, cara, eu tô aqui longe da minha família, né, longe da minha esposa, então, porque eu quero voltar a ter uma sequência, eu quero voltar para um grande. Esse era o meu objetivo. Né? Então, o que aconteceu? Eu dei 2 passos para trás, né? Fui lá, as coisas começaram a acontecer por méritos de todo o grupo ali, que a URT tinha subido do módulo 2 para o módulo 1. Então era um candidato fortinho para cair novamente, né? E a gente foi campeão do interior, eu fui capitão da equipe, foi muito legal, assim, uma experiência nova. O campeonato todo eu fui o capitão, né? E só perdemos para um grande na semifinal. Foi pro Atlético Mineiro. E aí tem uma história legal do Atlético Mineiro, que foi a volta na época do Robinho, né? Sim. Que veio pro Brasil, enfim. E aí foi uma das estreias foi contra nós. Né? Ele foi legal, tipo, ganhamos 1-0, né? E até ganhei alguns relógios da Rádio Itatiaia, que eles o melhor goleiro em campo, Você guardou esse relógio? Tá guardado em casa, guardadinho. Então tem umas situações legais, assim, né? Porque a gente superou as expectativas, né? E aí quando acaba o campeonato, eu recebi meu primeiro convite, que foi do América na época. Aí, como ali daí eu fui um dos melhores goleiros do campeonato, junto do João Ricardo, né? Que foi na época o América foi campeão. Então eu fui depois do João Ricardo, eu fui o goleiro ali do interior, ali, o melhor goleiro do interior, junto com o João Ricardo. E aí acabou o campeonato, veio o negócio do América, e eu só não assino com o América porque a Chape veio com 2 anos de contrato. E o América tinha me oferecido 1 ano. E aí eu vou para Chapecó um pouco mais perto dos meus pais, e aí começou a ver os bastidores. E a Chapecoense também crescendo. E aí comecei a botar na balança. América Mineiro, João Ricardo. Ninguém tirava ele de lá, um grande goleiro.
Chapecoense, tem o Danilo, né, que veio e tá começando aquela sondagem, vamos vender o Danilo. Cara, eu acho que eu consigo crescer mais na Chapecoense do que no América. Né? E aí começou a pesar, 1 ano aqui, 2 anos ali. Aí fui pra Chape. E na Chape faço um jogo em 8 meses, né? Era recente, né? Mas na Chapecoense, assim, eu tava no meu melhor momento, sem sombra de dúvida, assim. Meu melhor momento de carreira. Bem, assim, e super tranquilo, mais maduro, né? Por passar todas essas experiências, né? Grêmio, maduro, né, cara? Então, tipo assim, cara, jogo no Juventude, tem uma sequência novo, com 18 para 19 anos. Vou pro Grêmio, jogo em 3 anos, 4 jogos. Pouquíssimo, né? Saio do Grêmio, vou para um time menor, onde eu tenho toda a sequência, onde tem uma situação nova, capitão da equipe, novo também, né? E com 24 anos, né? 23 para 24. Exatamente. Então, um garoto. E aí vou para a Chape com aquela projeção, né, cara? Ali eu vou crescer, posso crescer, enfim, tá? Então, foram, assim, situações em clubes, assim, que eu procurei aproveitar e me dedicar ao máximo, né? E aí, encerro com 24 anos, né? Mas foram 12 anos que eu tive muitas coisas, muitas histórias legais, assim. E como é que, assim, a gente vê, né, muito cedo para um atleta se encerrar, e aí por circunstâncias do acidente, mas antes da gente falar dessa reinvenção, como é que ficou a sua relação com a Chape? A gente está falando, além das 4 linhas, um clube que também tem uma responsabilidade, não falando assim de culpabilidade, mas tem a sua responsabilidade. Sim. A empresa tem responsabilidade com os funcionários, com as pessoas que ficaram e precisam desse apoio, que perderam os seus provedores. Então, como é que é a sua relação com a Chape e a conduta do clube em relação a tudo que aconteceu no acidente? De maneira muito sincera. Sim, a relação, a relação comigo com a Chape é uma instituição de muito respeito, né? Hoje, a única pessoa que é das antigas, digamos assim, que está hoje no clube, é o presidente, que é o Ney Maidan, que na época ele não era presidente. Um cara que me visitou várias vezes, né, no hospital, enfim. Então é o único cara que nos viu lutando pela vida. Passou tudo isso, entraram pessoas novas, pessoas até de fora de Chapecó, porque a Chapecoense era muito de fazer com as pessoas da casa, né? Tanto que o Sandro Palaor era um cara da cidade, que era o presidente, o Maurinho e o Cadu, que eram os gestores ali, eram da cidade, então era muito da comunidade, né? Que depois que aconteceu tudo isso, foram buscar pessoas fora. Então, muito que as pessoas, os profissionais que ali começaram a conduzir a Chapecoense, eles não tinham um respeito, digamos assim, em relação aos nossos sobreviventes. Porque as coisas foram acontecendo e a gente foi se reconstruindo até fora do esporte, no meu caso, né? Como você citou, música, palestras, as coisas começaram a acontecer e eu comecei a circular, a frequentar lugares onde as pessoas começaram a ter ciúmes ali, né? Então, isso acabou incomodando as pessoas e da porta para fora sempre, ou melhor, da porta para fora sempre era um ídolo, né? E da porta para dentro era o tapinha nas costas, o falar mal, o fazer sacanagem. Isso não é novidade para ninguém, né? Até os outros sobreviventes, enfim, tem o mesmo relato, porque realmente aconteceu. E o que a gente sempre quis era o respeito, né? A gente estava ali para ajudar também o clube, né? Assim como o clube também poderia nos ajudar naquele momento, porque a história do clube fala por si só. Que é o quê? É o pessoal trabalhando junto, em conjunto, sem dar um passo, marcar a perna. E as coisas começaram a acontecer em 2017, a Chapecoense pegando a folha, os nomes do plantel, você via que era um forte candidato a cair, enfim, né? Até podendo fechar as portas, enfim, por tudo que aconteceu. Mas foi ali que a Chapecoense ficou, acho que em 8º colocado, né? Foi a maior pontuação, né, da história do clube. E ali os gestores que ali estavam, enfim, principalmente, né, as pessoas maiores ali do clube, eles começaram a se empolgar, né? Trazer jogadores mais caros, aquela coisa toda. Aí as coisas começaram a desandar. Aí 18 ou 19, que a Chape só não caiu porque ainda não existia VAR, porque foi um gol irregular contra o São Paulo, acho que foi 19, se eu não me engano. Se tivesse já o VAR, ou 18, se tivesse já o VAR, cairia. Então ali foi dado ali foi uma prova que realmente teria que ter um cuidado.
e em 19 caiu. Você acha que a Chapecoense poderia ter tido... Quando fala Chapecoense, são as pessoas que comandam o clube. Poderiam ter tido um comportamento diferente com as pessoas, com as vítimas, com as vítimas do acidente, e também com os familiares das vítimas. A gente está falando só de 6 sobreviventes, né? Sim. Você acha que poderia ter um comportamento diferente? Eu acho que, com certeza, sim, poderia ter um comportamento diferente, porque eu acho que a relação ela é muito importante, né? O relacionamento, né? Uhum. Isso teve no começo e depois se desandou, né? E aí Chapecó é uma cidade maravilhosa, eu sempre falo assim, eu tenho uma história com a cidade de Chapecó, meu casamento, meu filho nasceu lá, né? Em paralelo ao clube, é uma cidade que a gente ama de paixão, assim. Só que daí teve muitas pessoas ali que estavam mal intencionadas, queriam falar mal. Aí começou aquela situação, poxa, como tinha pessoas que tinham empresas grandes ali dentro de Chapecó, acabavam tendo aquela conexão com repórteres e coisa para falar mal do fulano. O que o Foma está fazendo? Por que o Foma ganha o valor X e não faz nada, faz isso, não faz aquilo? Sabe? Chegou um momento que teve uma premiação de uma situação a gente ganhou o Laureus e o ano seguinte a gente foi concorrendo novamente, né? Só que eu era embaixador e eu representava o clube, só que a minha esposa estava programando meu filho, né? E aí eu não fui porque minha esposa estava de 8 para 9 meses ali e estava a qualquer momento meu filho podia nascer. E aí alguns meios de comunicação começaram a me criticar, porque filho ele podia ver todo o tempo, que era uma situação do clube, e aí foi outra pessoa representando. Então algumas coisas assim que não, né? Porque aí começaram eu estava fazendo algumas palestras em paralelo a isso, então alguns meios de comunicação começaram a me criticar, porque eu não ia com a camiseta do clube, uma coisa que não tinha nada a ver com o clube. Então, então tu via que era por maldade, uma coisa, sabe? Eu sempre fui um cara muito aberto, de querer aprender, tanto que eu fiz curso de gestão dentro do clube, na CBF, estava ali no dia a dia, eu tinha um bom relacionamento. Né? Sabia, né, das minhas... Eu queria muita gestão, né? Fiz o curso, mas sabia, ciente total, que eu aprenderia com as pessoas ali junto, né? Com profissionais, pessoas mais acima. Então eu iria aprender ali algumas coisas. Só que eu não me deram esse espaço. E aí com o passar do tempo eu vi que eu estava sendo, poxa, eu estou aqui só por estar. Só para dizer da porta para fora que não, a gente está amparando ele. Está amparando o Foma. E isso estava me incomodando. Tanto que a decisão de sair do clube partiu muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. E acabou pegando até algumas pessoas de surpresa. Porque ali eu já estava estabilizado, né, com algumas coisas dentro da cidade, né, enfim, moradia, outros negócios também que eu tinha. E aí quando eu dou a notícia que eu quero, né, não quero permanecer, enfim, que para mim não estava fazendo bem. Claro que daí, em conjunto ali a gente, né, mas partiu muito mais de mim. Né? E as pessoas, poxa, mas como assim, sabe? Então, cara, como eu falei assim, Celso, eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela instituição. Eu sempre torci, sempre vou torcer pelo bem do clube. Por conhecer, por viver, por ter uma história com a Chapecoense, por ter a história com a cidade. A gente sabe muito bem que a cidade respira muito o clube, né? Mas se você tem pessoas mal intencionadas, pessoas maldosas que vão tocar, as coisas não vão acontecer. E quando eu falo isso, poxa, hoje eu tenho um respeito muito grande pelo Ney Mariana, que é o presidente do clube. É um cara que, só que a gente perdeu o contato, a gente está muito tempo sem se falar. O porquê eu não sei, mas eu respeito ele, eu sei que ele me respeita. Ele foi me ver no hospital, né, quando ele viu quanto que eu estava machucado, enfim, o Neto Alan. Só que daí outras pessoas que foram entrando acabavam não respeitando em relação assim, tá sorrindo, tá feliz, tá bem, sabe? Então elas começaram a misturar as coisas, né? E o misturar é não respeitar o profissional, a pessoa, enfim. A gente estava ali para ajudar também. Você tem contato ainda com o Alan e com o Neto? Tem. Até ontem eu falei com o Neto, por vídeo com o Neto, né, com a esposa, com a Simone. Vocês falam sobre o acidente, às vezes? Cara, ou sobre o pós-acidente? A gente fala bastante sobre os bastidores, falava muito sobre o clube, né? Hoje todo mundo tá em situações diferentes, né? Mas a gente conversava muito sobre isso, sim. O Neto segue jogando ainda? Parou? Não, o Neto parou. O Neto parou. Não, o Neto tá morando ainda em Chapecó, o Neto parou. O Alan tá no Juventude, né? Tá na Série B. Então, o Alan ainda tá jogando, mas assim a gente conversa bastante, assim, quando dá, né? E a gente tem aquela intimidade, né? De cobrar, de ouvir. Às vezes falar uma coisa pesada, ou de escutar uma coisa pesada, né? O que seria uma coisa pesada? Não, cara, eu acho que... Ó, eu vou te dar um exemplo.
Na época, em 2020, a Chapecoense foi campeã da Série B com o Alan Ruschel capitão. E a Chape já estava passando por aquelas crises financeiras de salário atrasado e coisa. E quem que era um dos diretores? O Neto. Então a gente conversava muito sobre isso. O Neto ia cobrar o Alan, sabe? Aquela coisa, poxa, que loucura isso aí. O Neto basicamente estoca numa situação, sabe? Então era de o Alan falar, de cobrar a situação do jogador e o Neto de defender ali o clube e a realidade do clube naquele momento, né? E eu de fora olhava e dava risada, tipo, vocês que se viram, sabe? Então, só que ele tinha que ter os dois tinham que se posicionar. Um era o que falava pelo grupo, que era o Alan, que era o capitão, e o Neto também pelo clube, né? Porque às vezes os diretores, não, Neto, acho que agora tu vai lá e você fala que você é o diretor, também tem aquele diálogo melhor com os jogadores, né? E eu ficava ali só. Então essa é a liberdade de você falar alguma coisa, né, em relação a isso. E aí a vida, cada um foi para rumos diferentes, né? Tipo, primeiro os três moravam em Chapecó. Depois eu saio, né, venho para São Paulo, o Alan sai, né, vai para outro estado, o Neto fica como diretor. E aí começa, tipo assim, aí a gente está em outro estado, outras situações, a gente não consegue ver o dia a dia do que está acontecendo. E a gente liga, e aí, como é que tá? Ah, cara, aqui tá difícil, tá na mesma situação, vocês conhecem, não sei o quê. E aí, Alan, como é que tá? Não, aqui tá legal, o clube é totalmente diferente, ou sei lá, tem uma dificuldade, assim, sabe? Então era legal, porque daí a gente ia... Você sente que eles também superaram toda a tragédia, assim como você? Os guris são muito fortes mental também. Os dois são muito fortes. O Neto foi um cara que se resguardou um pouco mais, né? Mas hoje o Neto superou, assim, em relação a tocar a vida dele. Porque hoje ele está fora do clube também. Às vezes, como a gente está dentro de uma situação por muito tempo, ou se conectando muito, a gente acaba... misturando tudo. Ou a gente talvez esquece do que acontece fora, né? A gente está conversando isso nos bastidores, né? Então... Às vezes a gente vivia muito ali e esquecia que a gente estava, tipo, poxa, tem um leque grande pra gente, né? E aí é o Alan jogador, é o Foma palestrante, é o Neto como diretor, que não seria só diretor da Chapecoense, poderia ser diretor de um outro clube, né? Então é isso, é de você ver que tem um mundo ali, você pode, né? Tem outras opções, né? Sim, sem dúvida. Às vezes você acaba se bloqueando porque quer viver só ali. Então isso era uma coisa assim, que a gente falou muito, né? Entre nós três, né? Que a gente é super aberto e super bem resolvido em relação a isso também. Me enxergo, me vejo assim, estava na bolha por tanto tempo, isso aqui é fruto de sair da bolha. E eu vejo assim, Celso, eu acho que isso faz parte também do processo, né? Porque todo mundo tem seu emprego, todo mundo tem suas obrigações, né? E aí, às vezes, você acaba focando muito ali, no local, no momento... Esquece que existe vida e às vezes você acaba pulsante ao redor. Se duvidando, mas, poxa, será que eu consigo sair daqui e fazer outras coisas? Ou continuar, talvez, crescendo até mais fora daqui? Então é aquela coisa, né? E foi muito o que aconteceu com nós, né? O que eu vou fazer depois daqui? Sabe? Imaginaria ser um palestrante um dia? Nunca imaginaria. Sabe? É umas coisas assim que... Aí eu sempre falo, cara, às vezes tu tem planos futuros, né? Tu quer o teu futuro, planos... mas esquece do agora e que não está nas tuas mãos. Exato. Né? Então você tem que ficar mais leve, ver mais o momento. Um dia de cada vez. Exato. Viveu agora. Meu lema. Enquanto você fica aí pensando no que vai fazer o futuro, no que vai ser no futuro, não que você deva ser responsável, mas o momento que você tem agora, ele se esvai, porque você está lá na frente. Aí você cria uma expectativa sobre o que vai ser lá na frente e, de repente, se você, no próprio pensamento... começa, vai ser difícil, não vai dar. Você já recua, já baixa o seu astral. E tudo isso por algo que nem aconteceu ainda e você está perdendo de viver o agora. E falando em agora, aí tem um acidente, você se recompõe e vem o Popstar. Como é que foi esse processo de participar do programa, que aí de realizar um sonho que você me falava que era um sonho de criança, que você já cantava? Eu não sei se tem vídeo de você cantando pequenininho, se você tiver, depois você manda pra gente. Manda pra gente. Tem vídeos, tem fotos. Então... Cara, eu sempre fui um cara assim muito conectado com a música, né? Muito, muito conectado. Meu pai, minha mãe, a família, meus avós, minhas irmãs, todo mundo canta, assim. E antes de eu sair de casa, eu cantei em festivais da minha cidade. Então, tipo assim, eu queria ser um cantor também, né? Eu queria, né? Na época, só pra te ter uma ideia, na época, meu pai trabalhava na polícia e nas folgas eles tinham uma banda gaúcha, mas formada só por irmãos, todos os meus tios, né? Meus avós, enfim. Então, a conexão era forte com a música, né?
E aí, depois de tudo que aconteceu, eu tenho eu recebo esse convite, uma coisa muito aleatória. Foi um convite que recebeu, surgiu do nada. Assim, foi uma ideia, pra gente ter uma ideia da ideia, digamos assim. Foi uma ideia de uma pessoa que era produtora de um programa que eu tinha participado. E ela me mandou uma mensagem, me ligou, falou que tinha vindo uma ideia louca pra ela, assim, cara, você conhece o programa Popstar? Eu falei, conheço. Eu falei, cara, eu quero colocar o teu nome pra representar o esporte. Só que é uma coisa que, veio um start pra mim aqui. Eu vejo que tu tá se reinventando, se reconectando, enfim. E eu falei, beleza, vambora, né? Mas ela falou assim, só não... Eu quero que tu tenha a tua expectativa, mas pezinho no chão. Porque é uma ideia minha e eu sou isso aqui. Eu falei, tudo bem. Ela levou essa ideia, a galera comprou a ideia. Né? Porque o pessoal já queria trazer pessoas de fora, de outras áreas. De outras áreas, né? E aí deu super certo, né, cara? E aí, cara, eu fui muito profissional em relação assim, poxa, eu gosto de cantar, eu vejo que eu tenho uma voz legal, mas eu preciso de profissionais junto a mim também, porque eu preciso, né, trabalhar minha voz. É o treinamento do jogador dia a dia, cantor dia a dia. Então eu peguei uma fono, né, fazia bastante trabalho de fono. Lá no programa tinha uma fono especial também, né? Então a gente fazia muito trabalho com ela. E as coisas foram acontecendo, né, cara? Só que eu sempre, eu sempre deixei a minha vida... Eu sou um cara muito de boa, assim, cara. Deixa a vida me levar. Deixa eu levar. Tá? Sem criar muitas expectativas. Eu vou te dar um exemplo, cara. Agora é uma coisa bem, bem particular. Bateram no meu carro há 2 dias atrás, lá na frente da minha casa. Aí o segurança do condomínio foi lá, e conversa vai, conversa vem, e eu de boa, meu carro todo detonado atrás, assim, e o cara assim... Pô, Fon, mas tu é muito tranquilo, cara. Eu ia estar enlouquecido. Falei, cara, olha, por tudo que eu passei, tantas coisas, cara, vai mudar o quê? Daí eu comecei a falar, cara, graças a Deus foi só material, não tem nenhuma vítima, nada disso, sabe? Falei, cara, é isso, meu, não adianta. Vai chegar uma pessoa aqui, eu vou brigar com a pessoa, vou pegar ela pro pescoço, vou sacudir, vai mudar o quê? E foi um incidente, foi uma coisa que, né? O cara vai pagar, pelo menos? Até então vai pagar. Então é isso, cara. Das oportunidades foi isso. Foi muito assim, criando a expectativa, mas com muito pé no chão. Se não der certo, beleza. Pelo menos o nome rodou. Aí você foi passando de fase. Exatamente. Fui passando e fui acreditando, né? E aí, quando você lembra a sequência das músicas que você apresentou? Cara, eu comecei... vamos ver se eu lembro. Eu comecei com a Tente Outra Vez. Que é a música que você leva para sua palestra. Exato. Aí foi a Sei Que Sabe, que é uma música sertaneja. Depois foi a Flor e Beija-Flor, que foi uma outra música sertaneja. Menina Veneno. Menina Veneno. Menina Veneno. Aí foi... Preciso Saber Viver, que eu cantei também. Aí teve 2 programas que eu tava imune, então eu cantei com... Eu cantei com o Gustavo Mioto, tava Impressionando os Anjos, que foi até feito uma homenagem, porque foi bem ali no dia da data do acidente. Uma música do Zé Neto Cristiano, que eu não vou recordar o nome. Ferida Curada. E aí teve Propaganda, que foi a final Propaganda, de Jorge Mateus. Foi a Tocando em Frente, que também leva o nome da minha palestra. E a Evidências. Eu acho que foi e aí você ganhou. Aí ganhei. E como é que era? Você tinha friozinho na barriga também? Muito. Nossa. Mais do que no futebol? Menos? Como é que é isso? Como é que era essa preparação para cantar? Eu vou dizer mais porque é do momento, né? Mas assim, o frio gostoso, né, do esporte é o mesmo frio gostoso de você entrar para cantar. Né? Porque tu tá ciente do que tá acontecendo. Tá todo mundo te observando, tá todo mundo com uma expectativa. Exato. Aí tu pega ali 12 jurados da música que vão te avaliar. Aí as pessoas de casa também. Poxa, mas assim, foi muito assim da essência de ensaiar num quartinho com controle de TV, fazendo gesto no... Falei, cara, tá muito da minha essência, tá muito tranquilo, sabe? Não faça nada que não foi ensaiado, que não é de ti. Eu tinha muito isso claro comigo, né? E aí sempre subia 2, né? Os camarim eram lá embaixo, que eles se preparavam e sempre subia 2 pro palco. E aí começava, subia 2, mais 2, aí dava a relação. E no programa da final era o primeiro. E eu nunca tinha sido o primeiro nos programas. Falei, caramba, cara, final e o primeiro. Aí eu tava nervoso, muito nervoso. E daí o que aconteceu? Na final, foi um ônibus de amigos de Chapecó.
pai e a mãe estavam ali. A minha criança não pôde viajar, que estava quase ganhando o Joaquim. Estreia pelo Grêmio. Nossa. E aí eu falei, cara, eu vou entrar no palco. Eu sou muito, tu me conhece, sou muito emotivo, de chorar, aquela coisa toda. Cara, eu vou entrar no palco, eu não posso. Daí eu vi que a minha torcida estava na esquerda. Falei, cara, se a minha torcida tá na esquerda, meus pais devem estar ali na esquerda. E os pais, a família ficava na frente ali. Falei, então assim, eu vou entrar no palco. Não vou olhar. Esquerda aqui, eu não tenho olho pra esquerda. E aí eu entrei aqui, focava aqui e aqui, no meio e no lado direito. Então assim, foi mais um desafio, assim, sendo o primeiro, né? E ali realmente eu tava bastante nervoso, né? E aí o único programa que você cantava ia passando de fase ali, né? Que eram 3 músicas que chegasse até a final. Então eu ia eliminando, não sei se era 6 ou 8, aí eliminava 2, né? Enfim. 3 vezes 2, 6. 6, né? 6. Fui bem na conta aqui. E aí ele ia eliminando até ficar 2 até a grande final, né? Mas, cara, assim, o legal disso tudo, Celso, é que como o voto era do público, as pessoas se engajavam bastante, sabe? E aí quando eu chegava para pegar os voos para voltar para Chapecó, na época eu ainda morava, as pessoas se conectavam muito, tiravam foto comigo pelo fato do Popstar. Então era uma realização pessoal minha. Caramba, as pessoas estão tirando foto pelo Foma cantando. Cantando, não? Sim. Isso era legal, sabe? Não que não é legal tirar foto, pelo amor de Deus, em relação ao acidente. Claro, mas é uma outra coisa que você conquistou. É uma reinvenção. Exatamente. E as pessoas, poxa, aquela música foi legal, mas tem essa música aqui, por que tu não tenta cantar, sabe? Então as pessoas acabavam se conectando ainda mais. Sim. E ali acabava me dando mais segurança, né? Cara, as pessoas estão comigo. Aí o voto do público sempre bem engajado. Falei, cara... E aí eu comecei a gostar do negócio. Falei, cara, acho que dá pra chegar. E foi indo, dá pra chegar. E deu certo, cara. Graças a Deus. Sensacional. Nosso campeão, assim, Popstar. Mas assim, eu nunca me pilhei por oportunidades, né? Ou por desafios. Assim. Mas aconteceu. Eu deixei acontecer, cara. E a minha vida é muito isso. Eu deixo... Claro que se tem, né, o comprometimento, o profissionalismo, de qualquer coisa que você for fazer, né? A dedicação. Mas eu nunca fui muito pilhado. Tem que dar certo. Eu preciso que isso dê certo. Acho que esse é o segredo. Vai dar certo. Sim. E aí, eu acho que por pensar assim que as coisas vão acontecendo, né, cara? E vai se desenhando, vai se lapidando, vai ser... E aí vem o Popstar e vem a palestra. E vem a palestra pra valer. Como é que é a palestra pra valer? Como é que é esse processo? Cara, pra mim foi muito louco, assim, porque logo pós-programa entra a pandemia. E quando entra a pandemia, eu me lanço como palestrante no online. E você falar de vidas, falar de cicatrizes, e eu que sou um cara muito emotivo, falar para uma câmera sem ver a reação das público, pessoas, é muito difícil, cara. É muito uma situação esquisito. Parece que você perde a concentração. Total. E aí, poxa, e aí eu falava o meu conteúdo, ele tudo certinho, né, bonitinho. E aí eu falava na minha cabeça, poxa, como é que será que tá o pessoal de lá pra cá, sabe? Será que tá passando bem a mensagem? Eu não conseguia ver o rosto de ninguém, né, cara? Então eu me lanço no online. Mas pra mim foi muito positivo, assim, porque no momento que eu me lanço no online, que eu vejo que as coisas estavam dando certo pelo feedback, tudo das empresas, enfim, cara, no presencial vai ser aquela coisa que vai ser muito mais coração, cara. É coração de você chegar, olhar olho no olho, chorou, você vai lá dar um abraço na pessoa. É conectar, né? Então eu me lancei na palestra dessa maneira, né? E aí, poxa, aí tem outra situação que é a pandemia. Aí tem outra situação que eu saio de Chapecó e venho para São Paulo no meio de uma pandemia. Para continuar a minha história, né? Então foi tudo processo, né? E aí deu certo porque eu tenho uma grande parceirona em casa, que é minha esposa, né? Me apoia, não me deixa eu fazer loucura também, né? Eu não sou um cara de loucura, né? Mas ela sempre me apoiou. E aí quando você tem uma parceirona junto que caminha, né? Que tá do teu lado, não digo que se torna mais fácil, mas a coragem ela é maior, né? E aí, cara, sempre tem o receio, sempre tem aquele medinho, mas se não tiver aquele friozinho na barriga, não tem graça. Não tem graça, qualquer né? coisa. Então, as coisas sempre foram acontecendo e vão acontecendo dessa maneira, né? E pra mim, eu sou um cara... Tá louco. E quais são os pilares da sua palestra? Começa pelo acidente, mostrando a sua superação, Eu sempre a falo sua reinvenção.
a minha vida ela tem capítulos muito mais bonitos e importantes do pós, né? De tudo que aconteceu. Claro que eu conto quando saio de casa, o mundo do futebol, eu trabalho em equipe, os bastidores. O acidente, mas eu me debruço, sempre falo que eu me debruço muito mais o pós, né? E aí vem tudo que a gente conversou. Música, filho, casamento que já estava marcado, família, o mundo do PCD, a prótese, a outra dificuldade que eu tenho no meu tornozelo esquerdo, de como encarar o dia a dia. Sabe, a palestra aí tem a situação da mudança de estado, né, com um filho numa pandemia. Tem tudo isso, né, cara? E eu sempre falo que é muito real. A gente fala sobre vida, sobre a vida, né? E aí, sobre a vida, você tem vários capítulos que toda hora vão se conectando e vão se adaptando, se editando, né? Várias situações que acontecem, querendo ou não, é um gancho para a tua palestra, né? Para mais uma história e uma história real. Muito se tem hoje, né, no mercado, pessoas com uma qualidade sensacional em contar história, em performance. Mas é raro ter pessoas que têm a própria história, que têm o que sentiu, né? E que fala do coração, fala de dentro. Com alma. Com alma. E que você vai olhar e falar assim, caramba, aquele cara tá falando com o coração. Com verdade. Genuíno. Exatamente. E eu foco muito nisso, eu me prendo muito a isso. O dia que eu querer sair do meu eu, vai ficar uma farsa. E não tem, exatamente. Vai ficar uma farsa e não vai ser real. Não vai ser o FOMO. É isso aí. Então eu me preocupo muito com isso, né, de não perder minha essência. Graças a Deus, né, as coisas estão acontecendo. Pô, Foman, acho que já deu o nosso tempo, né? Queria, de coração, agradecer você por ser esse meu primeiro convidado nesse projeto que eu já disse aqui, que é um sonho para mim, de poder, sabe, mostrar o lado humano dos atletas, das personalidades, para que as pessoas possam conhecer realmente, sabe, a pessoa e não aquele produto, sabe, as pessoas veem mesmo como um produto, né, uma máquina que está a serviço de um sistema. E é bom também para que as pessoas possam, sabe, eu conhecer e as pessoas conhecerem um pouco mais também do que é essa celebridade, essa personalidade. Então, queria muito te agradecer por ter topado nesse primeiro dia e, enfim, já somos amigos, né? Mas agradeço de coração, eu agradeço, tá bom? Pela sua presença aqui, porque foi bacana demais. Obrigado por estar estreando junto com você, né? Teu quadro, teu programa. E é muito legal, muito positivo tu mostrar, né, o lado humano, o lado pessoal, o lado família do jogador. Como você falou, muitos tratam como produto. É isso aí. Mas o jogador, ele tem história, ele tem a família, ele tem as dificuldades, ele tem contas para pagar, ele tem, às vezes, que não está bem no casamento, enfim. Ele é um ser humano, né? E a gente precisa ver o lado do ser humano também. Claro. Não é só jogou mal, jogou bem. Exatamente. E a crítica, ela tem que ser uma crítica construtiva, né? Sem desrespeitar o ser humano, sem desrespeitar a família. E hoje em dia as coisas estão preocupantes em relação a isso, né? E eu te parabenizo porque eu não vi nenhum programa fazer isso, nenhum profissional no meio da comunicação trazer esse lado. Pode ter certeza que vai ter muitas histórias legais, importantes e produtivas para todos assistirem, de outros atletas, de outras pessoas. Obrigado, Foman. Valeu e te aguardo para o nosso próximo Além das Quatro Linhas, também com um convidado super especial. Difícil, né? Subir o sarrafo aqui, porque o convidado de hoje, ó, top. Valeu, gente. Até a próxima.